O guarda-chuva que guardava sonhos. Numa tarde comum, enquanto a chuva caía devagar, algo impossível aconteceu. Um guarda-chuva começou a brilhar. E não era qualquer guarda-chuva, era o de Miguel. Miguel sempre achou a chuva meio sem graça. Para ele, os dias chuvosos eram silenciosos demais, lentos demais, mas naquele dia, havia algo diferente no ar. As gotas pareciam cair mais suaves, como se carregassem algum segredo. Ele apertou o passo na calçada molhada, observando as poças refletirem o céu cinzento. E então, viu o brilho. Por um instante, Miguel pensou que fosse apenas o reflexo de um carro, ou de alguma luz distante. Mas não era. O brilho parecia vir de algo pequeno, próximo do chão, piscando suavemente como se estivesse chamando sua atenção. Ele parou completamente, ignorando a chuva que continuava caindo sobre seus ombros. Seus olhos ficaram fixos naquele ponto luminoso, e seu coração começou a bater mais rápido, como acontece quando algo inesperado está prestes a acontecer. Miguel nunca tinha visto algo assim antes. Não era apenas luz, menos era como se aquele brilho tivesse vida, como se escondesse um segredo importante, esperando para ser descoberto. Sem perceber, ele deu um passo à frente, e depois, mais um. A curiosidade, maior que qualquer dúvida, começou a guiar seus movimentos. E naquele momento, sem saber, Miguel estava prestes a entrar em uma aventura que mudaria completamente a forma como ele via o mundo e seus próprios sonhos. Miguel não gostava de dias chuvosos. Para ele, chuva significava ficar preso em casa, longe das brincadeiras e aventuras. Naquele dia, ele caminhava de volta da escola, chutando pequenas poças de água, quando viu algo estranho no chão. Um guarda-chuva azul, com pequenas estrelas desenhadas. Ué, de quem será? Ele perguntou. Não havia ninguém por perto. Ele olhou para os lados, esperando alguém aparecer e dizer que era seu, mas a rua estava vazia. Só o som da chuva preenchia o ambiente. Algo dentro dele disse para pegar. Miguel hesitou por alguns segundos. Ele nunca costumava pegar coisas que não eram dele. Ainda mais algo perdido na rua. Mas havia algo diferente naquele guarda-chuva. Não era apenas bonito. Ele parecia especial. As pequenas estrelas desenhadas nele brilhavam levemente, mesmo debaixo da chuva. Era como se o guarda-chuva tivesse sua própria luz. Será que alguém esqueceu? Pensou ele, olhando ao redor mais uma vez. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhum sinal de que alguém voltaria para buscá-lo. A chuva começou a apertar um pouco mais, fazendo com que Miguel sentisse um leve arrepio. Ele então estendeu a mão devagar, quase como se estivesse com medo de que o objeto desaparecesse. Quando seus dedos tocaram o cabo do guarda-chuva, ele sentiu uma sensação estranha. Não era frio como deveria ser, era levemente quente. Miguel arregalou os olhos. Isso é muito estranho, murmurou, mas em vez de soltar, ele segurou com mais firmeza. A curiosidade havia vencido completamente, e naquele momento, sem perceber, ele já tinha feito a escolha que mudaria tudo. Curioso, Miguel pegou o guarda-chuva. Assim que abriu, uma luz suave saiu de dentro dele. Miguel deu um pulo para trás. O que foi isso? O coração dele começou a bater mais rápido. Ele nunca tinha visto nada parecido. Mas ao mesmo tempo, não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Era como se o guarda-chuva estivesse chamando ele para descobrir algo. Dentro do guarda-chuva. Não havia apenas tecido. Havia um céu. Sim, um céu cheio de nuvens fofinhas e pequenas luzes brilhantes, como estrelas. Miguel arregalou os olhos. Isso não é possível. Ele aproximou o rosto, tentando entender melhor. As luzes se moviam devagar, como se estivessem vivas. E então, uma pequena voz ecoou lá de dentro: bem-vindo ao lugar onde os sonhos ficam guardados. Assustado, Miguel quase deixou o guarda-chuva cair. Quem tá falando? Eu, respondeu a voz menos. Sou o guardião dos sonhos. Uma pequena criatura luminosa apareceu, parecendo feita de nuvens e luz. Ela flutuava com leveza, como se fosse parte daquele céu mágico. Miguel ficou imóvel, tentando entender se aquilo era real. Miguel ficou sem palavras. Sonhos? De dormir? Não apenas, disse o guardião. Sonhos de querer ser, de aprender, de tentar algo novo. Miguel pensou por um momento. Ele lembrou de coisas que queria fazer, mas nunca tentava. Talvez aquilo fosse verdade. O guardião tocou levemente o guarda-chuva, e uma pequena luz se destacou. Ela mostrou Miguel jogando bola, rindo, tentando e errando. Esse é um dos seus sonhos,
Disse o guardião, mas ele ainda precisa de coragem para acontecer. Miguel abaixou a cabeça. Ele sabia que evitava tentar. O guardião sorriu. Todos têm, mas sonhos não crescem se ficarem guardados para sempre. De repente, algumas luzes começaram a piscar e enfraquecer. O que está acontecendo? Perguntou Miguel, preocupado. Alguns sonhos estão sendo esquecidos. Miguel sentiu um aperto no peito. Miguel respirou fundo. Dá para ajudar, sem menos, disse o guardião. Mas você precisa acreditar e tentar. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Ele nunca tinha pensado que tentar poderia ser tão importante. Mas agora, fazia sentido. No dia seguinte, Miguel tomou uma decisão. Na escola, levantou a mão para responder uma pergunta. Mesmo com medo. Jogou bola com os colegas. Mesmo sem ser o melhor. Tentou. Errou. Tentou de novo, e aos poucos, começou a se sentir mais leve, e algo incrível aconteceu. Naquela tarde, quando abriu o guarda-chuva novamente, as luzes estavam mais fortes, mais brilhantes, mais vivas. Pareciam felizes. O guardião apareceu sorrindo. Viu só? Cada vez que você tenta, seu sonho cresce. Miguel sorriu também. Então não preciso ser perfeito? Não. Respondeu o guardião. Só precisa não desistir. Desde aquele dia, Miguel nunca mais viu a chuva da mesma forma. Para ele, cada gota era como uma chance, uma nova tentativa, um novo começo. E sempre que abria o guarda-chuva, lembrava que seus sonhos estavam ali, esperando coragem para acontecer.